Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus no nosso canal Esperança e Fé. Esperando em Deus que essas mensagens elas estejam chegando bem ao seu coração, no coração daquelas pessoas com as quais você tem compartilhado. E quero já agradecer a Deus pela sua vida, para que Deus continue trabalhando no seu coração, que o Senhor continue realizando os seus sonhos, as suas expectativas. E eu creio que essa palavra hoje, ela venha falar nos nossos corações. E eu quero deixar hoje aqui para nós uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu creio que essa mensagem você já ouviu várias vezes, né? Deus sempre usa pregadores, mensageiros para transmitir esta palavra, porém, a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, não é isso? Então hoje nós vamos trazer mais uma vez essa mensagem, crendo que ela falará ao meu e ao seu coração. Nos diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Meus amados, estamos aqui diante de um relato de 2 pessoas, as quais eu quero falar, que nos dá uma lição tremenda, maravilhosa. Um filho rebelde e um pai amoroso. Quem não tem na sua família alguém rebelde? Você mesmo e eu. Quantas vezes já nos rebelamos? Já fizemos aquela malcriação, né? Na época que eu era criança, aquela malcriação para a mãe ou para o pai, e que às vezes na hora nós éramos até repreendidos, mas depois o pai e a mãe sempre vinha e nos acariciava e nos abençoava, nos tratava com carinho, com afeto, com amor. E vemos aqui exatamente o que acontece na vida diária de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Temos um filho que às vezes ele acha que já pode se governar, eu já posso fazer tudo, eu sou dono do meu nariz, eu tenho a minha vida e eu quero viver a minha vida. E muitas vezes esse filho ou essa pessoa, ela sai da casa do seu pai, da sua mãe,
maternos mesmo, falando, humanamente falando. Porém, também tem aqueles filhos que são rebeldes na casa do Pai eterno. Quantos de nós, ou quantos conhecemos pessoas que viveram na casa do Pai, gozando dos benefícios do Senhor, sabendo que Deus estava preparando-lhe um caminho para que eles pudessem um dia estar com Ele eternamente, e às vezes por conta de algum problema, alguma dificuldade, essas pessoas acabam abandonando a casa do Pai, achando que ali já não está bom. E dentro desse texto que nós lemos aqui, diz que ele pede ao seu pai a sua parte da herança. Porém, nós entendemos, acho eu, que pela lei, um herdeiro só pode gozar da sua herança a partir da morte daquele que vai deixar a sua herança. Mas aquele pai, ele ainda estava vivo e cheio de amor para dar. Mas o que ele faz? Ele obedece. Não é que ele obedece, ele atende o pedido do seu filho. Uma vez que ele quer sair de debaixo da proteção do seu pai e ele quer viver a sua própria vida, não há como o pai muitas vezes segurar o filho dentro de casa. Porque se ele se rebela, ele já tem uma idade madura, que ele acha que pode resolver tudo sozinho, e ele dá tchauzinho para a família, e ele sai, não há como o pai ou a mãe segurar dentro de casa. Porém, o mundo é mau. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é enganador. O mundo, ele traz ilusões. Você já viu como é o carnaval? Uma festa, né, cheia de cores e brilhos, que dura 3 dias ou 4 dias. E no final, nós vemos muitas pessoas, às vezes, entrando em crise de depressões, em angústias, em ansiedades. Muitas pessoas acabam cometendo atos que no final da festa se arrependem amargamente, mas já fez. Porém, nós temos um Deus tão lindo e maravilhoso, que mesmo diante de tudo isso, quando nós recorremos a esse Pai, Ele está pronto a nos abençoar e a nos perdoar. E diz a palavra que esse menino, esse rapaz, ele vai e gasta tudo. Não soube administrar os bens que o seu pai lhe deu. Desperdiçou tudo. Ele não soube granjear. Ele não soube aplicar aquilo que ele recebeu para que ele pudesse viver bem longe da casa do pai. Muito pelo contrário. Ele gastou tudo. Ele se envolveu com coisas erradas. Ele se envolveu com mulheres erradas. Ele se envolveu com pessoas que, ao invés de levá-lo a uma vida de decência, essas pessoas o levaram para o abismo. Porém, aquele rapaz, ele ainda teve um pouco de lucidez quando ele buscou ajuda. E diz a palavra que ele foi a uma pessoa daquela cidade e pediu ajuda. E sabe o que ele foi fazer? Apacentar porcos. Porcos não se apacenta. Não tem como apacentar porcos. Porcos, ele gosta de sujeira. Porcos, quanto mais lavagem, né? Para ele é melhor. Ele gosta de sujeira. Não tem como apacentar porcos. E mesmo assim, ele vendo aquelas bolotas que aquele porcos comiam, nada sobrava para ele. Nada sobrava. É uma dor no coração de ver ou de saber
a condição que aquele jovem estava vivendo. Nos reporta para os jovens de hoje, muitos que eu e você conhecemos, que estão largados nas drogas, nos vícios, na prostituição. E muitas vezes, quando eles colocam a cabeça no seu travesseiro, eles choram. Porque aquela não é a vida que eles querem, o que eles desejavam. Mas eles estão ali. E diz a palavra de Deus que aquele rapaz, ele lembra da casa do seu pai. Lembra. E a gente percebe isso quando as pessoas saem da casa do pai e vão para o mundo e lá se perdem. Mas no momento eles lembram, puxa vida, lá na casa do meu pai, eu não tinha tudo o que eu queria, mas eu tinha tudo que ele me dava. Eu não tinha tudo que eu desejava, mas eu tinha o melhor que ele me dava. Porque às vezes o que a gente quer não é o melhor. Às vezes o que a gente pensa que é o bom para nós não é. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele é dono de tudo e ele sabe o que é melhor para mim e para você. E isso não é contos de fadas ou um jargão para que você venha, será? Não. É porque Deus, ele sabe e ele quer o melhor. Muitas vezes nós mesmos deixamos passar as oportunidades. Esse filho, ele deixou passar uma oportunidade. Ele quis viver a vida dele como ele achou que era melhor para ele. Não aquilo que o pai estava dando, que era o melhor. Ele era herdeiro, ele era dono de uma terra. Aleluia. Mas ele não entendeu isso. Só que quando ele dá aquele insight, como dizem, ele diz, meu Deus, na casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui passando necessidade. Talvez hoje tenha algumas pessoas que estejam passando necessidade. Não do pão que perece, mas dessa palavra. Dessa palavra que sacia a nossa fome espiritual. Essa palavra que traz vida e vida com abundância. Talvez você esteja vivendo agora fome de pão, não do pão feito na padaria ou no forno da sua casa, mas o pão que alimenta, o pão que transporta para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! E ele diz, eu sei que eu errei. Eu sei que a falha não estava no meu pai. A falha estava em mim. Fui eu que não entendi o que o meu pai tinha para mim. Fui eu que fui rebelde e não me submeti à vontade do meu pai. Fui eu. Não foi meu pai que errou, mas fui eu que errei. Que lindo isso. Quando nós reconhecemos que o erro não está nele, mas está em nós. Quando nós não entendemos a sua voz. Mas a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então hoje, eu sei que o Senhor está falando para você. Você que talvez esteja longe da casa do Pai. Ou que talvez esteja dentro da casa, apenas de corpo, presente, mas longe da presença espiritual do Pai. E aquele jovem, ele toma uma atitude. Ele diz, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E eu vou ter com meu pai. Que linda essa atitude. Que lindo quando nós temos a oportunidade de reconhecer que nós erramos, que nós somos falhos, que nós transgredimos, que nós pecamos. Lindo quando isso acontece. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Meus amados irmãos, essa atitude foi uma atitude nobre e maravilhosa. Porém, o mais lindo que eu vejo dentro desse texto, além dessa atitude de reconhecimento, foi o amor que aquele pai demonstrou para o seu filho.
ele chega e ele confessa ao seu pai o seu erro. Porém, o seu pai não questionou, não perguntou o que ele fez, o porquê dele estar voltando, o porquê dele estar daquela maneira. Não, ele apenas disse: vem cá, pessoal, vem aqui, todo mundo, corre aqui. E ele disse aos servos: traga a melhor roupa e veste, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés, em sinal de restituição. Anel é uma aliança. E neste dia que o Senhor está falando para nós essa mensagem, que está vindo do coração de Deus, Ele está dizendo para mim e para você que Ele está nos dando uma nova chance e oportunidade de restaurar essa aliança com Ele. Talvez você nem foi para o mundo, talvez você esteja na casa do Pai ainda, mas talvez você esteja precisando de colocar um anel no dedo, como símbolo de uma aliança com o Pai. E diz a palavra de Deus que aquele jovem, ele se reconcilia com seu pai. E a palavra de festa que o seu pai disse foi: o meu filho, ele estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E todos começaram a se alegrar. Então, nesse dia que o Senhor fala comigo e com você, é dia de festa, é dia de celebração. É dia onde o Senhor está restaurando a minha e a sua sorte. É tempo do Senhor mudar esse cativeiro que talvez você esteja vivendo para um novo tempo, para um tempo novo, novidade de vida. O Senhor está colocando vestes novas sobre a sua vida. O Senhor está colocando um anel no seu dedo e no meu, e colocando calçados novos para que nós possamos continuar trilhando o caminho da santidade. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, diante da tua presença, Senhor, nós estamos nesta hora. Pai, eu quero te apresentar a cada um dos meus irmãos e irmãs, a cada um, Senhor, que tem recebido esta palavra, Senhor. Pai, que nós possamos ser como esse filho, Pai, reconhecer que às vezes nós erramos, pecamos, Senhor, mas que o Senhor é o Pai amoroso, pronto sempre a nos perdoar, a colocar sobre nós vestes novas, a renovar a nossa aliança, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada vida, por cada família, Senhor, que neste dia, Senhor, as tuas bênçãos estejam alcançando estas vidas para a glória do teu nome. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, queridos, compartilhe esse vídeo com alguém. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e dê lá o seu like para que o YouTube possa entender que essa mensagem você recebeu e você se agradou, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Amém e amém.